Oi pessoal, Adriana do Tudo no Lugar aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre minimalismo. O que é minimalismo e se você precisa ser uma pessoa minimalista para ser uma pessoa organizada. Esse termo ele está sendo muito utilizado, né? Minimalismo, ser minimalista, é algo que está sendo muito falado nas redes sociais, na mídia, então creio que vocês já tenham escutado, né, um pouco sobre isso. Mas a gente pegando aqui o dicionário, o que a gente encontra, né, como definição de minimalismo? O primeiro ponto aqui é princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. Bom, aqui vocês podem perceber que é reduzir ao mínimo, né, os seus pertences. Então eu preciso realmente reduzir ao mínimo os meus pertences para ser uma pessoa mais organizada? Não, minha gente. Claro que isso aqui ela tá partindo do princípio do destralhar, mas de uma forma bem radical. Então, quando ele fala reduzir ao mínimo, é ter realmente o que é essencial do essencial para você. Entende? Por exemplo, calçados. Acho que ele tá colocando aqui como você ter, por exemplo, 2, 3 pares de calçado ou um par de calçado, se for um minimalismo bem radical. Então você não precisa chegar a este nível. Por exemplo, só um short jeans, só uma blusa branca, partindo para esse princípio de vestuário, né? E de pertences, por exemplo, enfeites, algo na decoração, não ter. Então, quando eu olho para isso e para essa definição, é você ter elementos que você consiga, né, viver com aquilo ali. Então, pelo que eu pesquiso também, por pessoas que estão nessa vibe de minimalismo, né, tem sim aquelas que acumulavam muitas coisas e reduziram, mas tem essas de extremo mesmo, de ser alguém que tem o básico do básico. Livros, por exemplo, não tem uma coleção de livros, né? Tem apenas um livro, um sobre cada assunto que goste. Então é isso, quando ele fala reduzir ao mínimo, é isso, é você ter o mínimo mesmo, o mínimo para sobreviver. Então, não, na minha opinião, não necessariamente você precisa ser minimalista para ser uma pessoa organizada. Você pode ter os seus pertences, sim, os pares de sapato, por exemplo. Eu tenho uma estante com pares de sapato. Ok, o seu espaço cabe isso, né? Cabe no seu espaço de uma forma que dê para você enxergar todos eles, que dê para você ter acesso a todos eles. Você sabe o que você tem, né? Então, se você sabe o que você tem, se tá alinhado né, organizado de uma forma que você tem acesso a todos eles, que quem chegue no seu espaço para organizar ou para fazer uma limpeza, saiba, né, entenda qual é o cronograma daquilo ali, qual a forma como está sendo organizado. Ok. O que não pode acontecer para uma pessoa ser organizada é ela ter um excesso de coisas que ela não sabe o que ela tem, ela não sabe os pertences dela, tem coisas vencidas, tem coisas que ela não usa mais, tem roupas que não cabem mais nela, tem calçados que não correspondem ao número do pé dela, a numeração dela. Assim, para os homens também, né? Eu tô falando a ela, mas serve para todo mundo. Então, livros, estantes e estantes de livros que elas não sabem, né? Não sabem o que tem ali, que já tá sendo desgastado, que poderia servir para outra pessoa, poderia passar para frente, que tá só entulhando ali, juntando poeira, juntando bichinhos, uma série de coisas. Então, como eu falei, também já dei exemplos em alguns vídeos, pessoas que têm 3 conjuntos, 4 conjuntos de panela que não cabem no armário e que elas nem cozinham em casa e que tem apenas o casal ali, então não tem muitas pessoas para estar cozinhando tanto dentro de casa. Então, isso são excessos. Esses excessos, eles precisam ser eliminados para você realmente começar a ser uma pessoa organizada. Mas você não precisa ter o mínimo do mínimo. Isso aí é uma opção, é um estilo de vida, né, que está sendo muito falado e muito divulgado pelas pessoas, né, e muitas pessoas estão seguindo.
Então, se isso te faz bem, ter o mínimo do mínimo, o essencial para você, ótimo, excelente, é uma escolha de cada um, né? A escolha da pessoa. Então, se isso te faz bem, é uma escolha sua. E tá tudo ok, tá tudo bem, né? Mas não precisa, realmente não necessita ter o mínimo para ser uma pessoa organizada, tá bom? Essa é uma dúvida, né, que muitas pessoas têm quando falam de organização ou de destralhar, remetem logo a esse significado de minimalismo, né? Porque sim, realmente o destralhe faz parte do minimalismo, mas é um destralhe bem, bem radical, né? É um destralhe radical mesmo. É de você ter o necessário para viver, né? Você não precisa de 10 calças jeans para viver. Mas se você tem 10 calças jeans e o seu espaço acomoda essas 10 calças jeans, e você tem acesso a elas, você consegue enxergar elas ali nesse espaço, ótimo. Se você consegue usar técnicas de organização dentro do seu armário e consegue visualizá-las, ter acesso a elas, né? Elas te servem, elas te fazem bem, você consegue usar elas, então, ok. Você não precisa ter só uma, tá? Você só precisa ter uma se você quer começar a ter, a fazer parte desse movimento mais de minimalismo e se isso te faz bem, né? Porque a gente tem que buscar coisas que nos façam bem e nos façam felizes, tá bom? Então, hoje o vídeo é mais sobre isso, né? Sobre definir o que é minimalismo pra vocês, pra quem tem dúvida, pra quem tá meio, né, perdido em relação a isso, porque tem muitos vídeos, tem muita divulgação sobre isso, as pessoas falam muito sobre isso. E pela definição aqui, né, que a gente pegou aqui no dicionário, e pela lógica de organização, então a gente chegou a esse resultado. Você não precisa ser minimalista para ser organizado, mas você precisa destralhar, sim, as suas coisas, né? Você precisa ter... Não pode ser uma pessoa acumuladora, porque se for uma pessoa acumuladora, não tem como ser uma pessoa organizada. Então, o destralhe, que sempre é comentado aqui nos vídeos desse canal, é essencial para uma organização. Destralhar é essencial, mas não precisa ser um destralhe radical, tá? Você retira aquilo que você não usa, que não diz mais sobre você, que não faz mais parte da sua personalidade, que não te traz mais felicidade, que não lhe serve mais, né? Que tá ali acumulando sujeira, espaço. Isso você necessita, sim, eliminar da sua vida, do seu armário, da sua casa, tá? Pra começar a jornada da organização, né? E é isso, gente. Então, um beijo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Me contem aqui se vocês gostam dessa ideia de minimalismo, se pretendem, né, colocar isso como meta na vida de vocês, se é algo que traz prazer pra vocês, me contem aqui embaixo. Ou se só a organização, que já é muita coisa, né, o destralhar e a organização já satisfazem, né. Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo.